Olá, meus amados do sétimo ano A, do sétimo ano B, do sétimo ano em geral, da Escola Ovídia Ligada Albuquerque. Que saudades de vocês! O meu nome é Nildo Santos e você está no meu canal Palavra de Poeta. Hoje o canal Palavra de Poeta está fazendo uma participação especial nas atividades quinzenais da Escola Ovídia Edgar de Albuquerque. E então, as nossas atividades dessa quinzena têm como tema a Idade Média, certo? Então, meus amados, é necessário que vocês prestem atenção nesse vídeo, porque é por esse vídeo que vai ser feita as atividades de vocês. Ou seja, as respostas das perguntas vocês vão colher nessa explicação que eu vou dar agora, certo? E então, os pontos que nós consideramos importantes, tanto para a geografia quanto para a história, dentro da Idade Média, são pontos naturalmente que nós recortamos, porque é um assunto de 1 milênio de história. Então nós fizemos um recorte e o primeiro ponto importante é o conceito de Idade Média, ou seja, é fundamental, meus amores, que vocês entendam o que é a Idade Média. A Idade Média é a época entre os séculos 4 e 15, onde vigorou o sistema feudal de produção, certo? Ora, e o que vem a ser esse sistema feudal ou feudalismo? É um sistema que ele está sustentado principalmente na posse da terra e nos laços de fidelidade que havia entre o senhor feudal e os servos e os cavaleiros, certo? E então, voltando novamente no que eu disse, primeiro ponto importante para vocês do sétimo ano fixarem, compreenderem o conceito, a definição de Idade Média. O que é a Idade Média? A época entre os séculos 4 e 15, onde vigorou o sistema feudal de produção. E o que é o sistema feudal ou o feudalismo? É aquele sistema que está sustentado na posse da terra, ou seja, a maior riqueza da Idade Média, a maior riqueza do feudalismo é a terra. Sustentado na posse da terra e também nos laços de fidelidade. Como assim laços de fidelidade? Esses laços de fidelidade já é uma herança dos costumes bárbaros, do direito consuetudinário, enfim, dos hábitos bárbaros, mas a gente não vai aprofundar esse ponto. Eu quero que você fixe nessa definição que eu lhe dei, tanto de Idade Média quanto de feudalismo, ok? Outro ponto importante que nós vamos focar é a Alta Idade Média, ou seja, o início da Idade Média. Então, como se dá esse início? Primeiro, a Idade Média se inicia naturalmente com a crise do Império Romano do Ocidente. Quando essa crise acontece, fica faltando naquelas cidades ali de domínio romano, fica faltando moeda, fica faltando dinheiro, a produção diminui, porque o número de escravos também diminui, enfim, a vida na cidade de Roma, ela fica difícil. Então, as pessoas que tinham posses naquela época, isso entre o século 3 e o século 4, elas começam a se mudar para o campo. Até porque, ao mesmo tempo que o Império Romano entrou numa crise econômica, os bárbaros estavam invadindo esse império e tomando todos aqueles territórios que antes pertenciam a Roma. E essa invasão dos bárbaros, que começou até pacífica, ela passou a ser violenta e agressiva. Então as estradas do Império Romano do Ocidente, elas ficaram muito violentas. Então as pessoas, para fugir da violência, para fugir da falta de condições de vida na cidade, elas foram viver no campo. Ou seja,
houve um êxodo urbano. E aí prestem atenção, porque êxodo urbano é um termo que está dentro da geografia, é um conceito geográfico. E esse é um outro ponto, um terceiro ponto que eu quero que vocês prestem bem atenção, certo? Houve um êxodo urbano, ou seja, as pessoas foram da cidade para o campo porque elas entenderam que no campo iam ter mais condições de viver e mais segurança. Chegando no campo, essas pessoas que tinham a posse da terra, elas desenvolveram, formaram o que a gente chama de feudo. Um pedaço de terra razoável, né, para os que tinham mais posse, aonde lá eles iriam plantar e sobreviver tudo dali, certo? Uma outra questão importante nessa alta Idade Média, nesse início de Idade Média, eu agora há pouco falei num ponto importante que é o êxodo urbano, ou seja, a saída das pessoas da cidade para o campo, que aconteceu por conta das condições na cidade que ficaram ruins. Ruins porque por conta da crise do Império Romano, que gerou uma falta de dinheiro, uma falta de alimentos, uma falta de tudo, então, e além do mais, uma violência. Então, as pessoas, para fugir da violência e para fugir da crise econômica, elas foram para o campo, certo? Esse é um conceito dentro da geografia que eu quero que vocês fixem. O outro ponto que é muito importante dentro desse assunto Idade Média, e que eu quero que a gente foque, aí a gente dá um salto, né? Se no início, na Alta Idade Média, a vida ela era só ali no campo e fechada dentro do feudo, em meados do século XII, isso veio a se modificar, certo? Houve uma modificação. Por quê? Mesmo na Idade Média, mesmo no feudalismo, com toda aquela sociedade fechada dentro do feudo, mas houve avanços tecnológicos. Um dos avanços tecnológicos foi na área justamente da agricultura, que houve uma modificação na forma de plantar. Então, aquelas pessoas que viveram nessa época medieval, as pessoas com inteligência para isso, elas entenderam que devia fazer uma rotação das culturas, das plantações. O que é isso? Elas passaram a descansar o solo por um tempo para poder plantar de novo. Ora, isso melhorou a qualidade da plantação e acabou também até aumentando a produtividade. Outra mudança importante é o arado. Eles fizeram um arado de ferro um pouco melhor, melhoraram o arado e melhoraram a forma de atrelar esse arado ao cavalo. Antes era atrelado pelo pescoço do animal, o que forçava muito o animal e ele não rendia tanto. Então, eles mudaram a forma de atrelar o cavalo. Só essas duas coisas já melhoraram a produtividade na Idade Média. Houve também outras tecnologias importantes para a época, como o astrolábio, por exemplo, a bússola e etc. Certo? Mas vamos ficar no arado e na rotatividade do plantio. Essas duas deram impulso às plantações. Ora, quando aumentou a produtividade, o que houve? Houve um excedente, ou seja, uma sobra. Se antes eles plantavam só o suficiente, se antes eles plantavam só o suficiente para que eles sobrevivessem ali, o senhor feudal e seus servos, houve uma sobra, que tecnicamente a gente chama de excedente. E quando houve esse excedente, começou a se negociar esse excedente. Então, há um impulso, por outros motivos também, mas a gente vai focar só nesse, há um impulso do comércio. O comércio começa a renascer. Quando o comércio renasce, junto com ele renascem as cidades. É outro ponto chave que eu quero que vocês foquem. O renascimento comercial e urbano. Ou seja, o renascimento das cidades e o renascimento do comércio. Ele acontece por conta
das novas técnicas de plantar, certo? E basicamente por causa disso, as novas tecnologias, elas melhoram a plantação, então há um excedente. Bom, e finalmente, um outro ponto que é o último que eu quero que a gente foque nesse assunto, é que com o ressurgimento do comércio e da cidade, junto com isso, surge uma nova classe social. Se antes a gente tinha, na Idade Média, apenas o senhor feudal, o clero e a nobreza que é príncipe, conde, barão, etc, etc, no século XII por XIII vai surgir a burguesia. E o que é a burguesia? A burguesia é uma classe social que ela nasce nos lugares que se chamavam burgos. Burgos. E o que eram os burgos? Eram centros comerciais que estavam ali naquelas feiras. Então, nesse burgo, que é um centro comercial, as pessoas que ganhavam dinheiro ali vendendo suas mercadorias eram chamadas de burgueses, daí o nome burguesia. Então eu quero, pessoal, fixe nessa palavra, burguesia. É a nova classe social que surge na Idade Média, a partir do século XII, com o renascimento do comércio e o renascimento das cidades. Certo? Então, pessoas, por hoje é só esses pontos que eu queria que vocês fixassem. Certos, amados? Graça e paz, até a próxima.